Bom, em continuação, então eu disse, no último estudo, que eu explicaria Romanos, capítulo 3, versículo 19 e o 20 de uma forma mais clara, de uma forma mais detalhada. O que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e o 20 é o seguinte: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, estes dois versículos, se vocês analisarem, como está aí na tela do computador, por 4 vezes aparece a palavrinha lei. E hoje, então, nós estudaremos sobre a lei, os mandamentos de Deus, certo? Quando nós falamos de lei, lembramos sempre do Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali se encontra, os mandamentos, a lei do Senhor. E hoje nós estudaremos Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, certo? Ali nós encontramos os 10 mandamentos, a lei de Deus, certo? Então acompanhem na tela do computador comigo. Bom, então como falamos, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, nós encontramos os 10 mandamentos, certo? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você que está me assistindo, me ouvindo, pegasse uma folha de caderno, certo? E anotasse a lista, dos 10 mandamentos, certo? Então, você vai pegar uma caneta, um papel e vai fazer uma anotação aí para mim, certo? Nós vamos escrever, os 10 mandamentos numa folha de caderno. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Então escreva assim, número 1, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes darás culto. Este é o segundo mandamento. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 4 mandamentos. Agora você vai pular uma linha e vai escrever o quinto, Honra o teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho, ou seja, mentir. E por fim, não cobiçarás, certo? Então temos aqui a lista, dos 10 mandamentos. Então, depois de você escrever essa lista dos mandamentos, numa folha de caderno, agora eu quero lhe fazer uma pergunta, certo? Destes 10 mandamentos que nós acabamos de listar, quais desses mandamentos você consegue guardar, consegue observar no seu dia a dia, certo? Então, temos aí uma lista de 10, e desses 10, quantos você guarda? Então, eu gostaria que você pegasse a folha que você anotou esses mandamentos e fizesse um X na frente, dos quais você acha que guarda ou guarda da lista de 10, certo? Então faça isso aí para mim, e depois que você tiver anotado os que você guarda, a gente continua com o estudo, ok? Muito bem, então, depois de anotado, deixa essa folhinha num canto e vamos para o texto aí, acompanha comigo aí. Então o versículo 1 diz, então falou Deus a todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então está aí o primeiro mandamento no versículo 3. No versículo 4 diz, não farás para ti imagem de escultura. Agora o 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. Sétimo, está lá no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento está lá no versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento está lá no versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará, ou te dá. Versículo 13, sexto mandamento, não matarás. 14, não adulterarás. 15, versículo 15, não furtarás.
Versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não é para mentir. E por fim está lá no 10º mandamento, lá no versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então em Êxodo a gente encontra a lista dos 10 mandamentos, a lei de Deus, certo? Agora, por que então, no estudo de hoje, a gente estudar os 10 mandamentos, certo? Tem um objetivo, tem uma finalidade. No primeiro estudo, eu pedi para vocês também fazer uma espécie de provinha, né? Anotar lá alguns símbolos, né? E o segundo símbolo era o quê? Guardar os mandamentos, né? Então, a pergunta que eu fiz no primeiro estudo foi, no teu entendimento, o que nós precisamos para sermos salvos, perdoados, convertidos, né? E um dia estar na presença de Deus, né? Então, tinha lá algumas figuras, a segunda figura era o quê? Mandamento. Será que eu devo observar os mandamentos, guardar os mandamentos para estar na presença de Deus? Bom, uma grande maioria, né, das pessoas, povo brasileiro e mundo afora, pensam e acham que nós precisamos guardar os mandamentos. Será que precisamos mesmo, de fato, guardar os mandamentos? Certo? Então é isso que nós iremos estudar no estudo de hoje, certo? Porque muitas pessoas pensam, né, que guardando os mandamentos um dia estará na presença de Deus, ou pelo menos tentando, né, guardar os mandamentos um dia estará com Deus no céu junto com Ele, certo? E também um outro motivo, uma outra razão pelo qual nós estamos estudando a lei de Deus no estudo de hoje é porque está na Bíblia, certo? E se está na palavra, a gente precisa considerar e analisar o texto, certo? Então, de forma assim bastante resumida, né? O que está acontecendo aqui em Êxodo, capítulo 20? Bom, se você pegar a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12, a partir do capítulo 12 para frente, você vai ver que Deus escolhe um homem chamado Abrão, certo? Então, dele, né, o Senhor fez de fato uma grande nação. Então, o povo judeu, certo? São quem o povo judeu? São descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, certo? De forma bem resumida, através desses, né, primeiros aí, Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor formou uma grande nação. E essa nação, ela está justamente onde? No Egito, certo? Sendo escravizadas, trabalho forçado, estão tendo vidas difíceis, né? Então esse povo foi, vamos dizer assim, escravizado por Faraó por 400 anos. Desde o chamado de Abraão, né, de Abrão, a mesma pessoa, até o que nós lemos aqui, temos aí aproximadamente 430 anos, certo? Eles estão lá por mais ou menos uns 400 anos sob trabalho forçado, sendo escravizados por Faraó. Deus escolhe um homem chamado Moisés, certo? Ele foi um vaso, um instrumento na mão de Deus, e através de Moisés e seu irmão Arão, o Senhor utilizou eles para, com mão forte, tirar esse povo da servidão, da escravidão do Egito, certo? Então, agora, depois de sair, né, do Egito, né, Deus tira eles, né, da escravidão, Deus envia pragas para aquela nação, e ao final de 10 pragas, então o faraó liberta ou deixa ir o povo, certo? Após 3 meses dessa saída desse povo, dessa nação, do judeu, do israelita, da terra do Egito, né? Eles estão no deserto, aproximadamente aí depois de uns 3 meses, essa nação, este povo, está na planície do Monte Sinai. Moisés, certo? Ele sobe ao monte, né, no Monte Sinai, deixa o povo lá na planície, ele permanece neste monte por 40 dias e 40 noites. O povo está lá, né, começando a questionar a demora de Moisés, porque que ele tarda em voltar, certo? E aí, o que esse povo faz? Né? Eles pegam ouro, argolas, né, brincos do pessoal, né, que estavam ali naquela planície, e funde, então, um bezerro de ouro
e eles começam a atribuir valor, certo? Adoração, reverência e respeito a esta criação de homem, né? Um bezerro fundido, né? Um bezerro de ouro ali, certo? Isso acontece aqui nas primeiras páginas, né, da Bíblia, de Êxodo, do livro de Êxodo, certo? E o que acontece então? Este povo aqui, após ter feito esse bezerro e adorando, né, reverenciando, prestando culto, homenagem a esta imagem, estão cometendo idolatria, né, estão cometendo pecado, estão quebrando, né, a maioria dos mandamentos, certo? E hoje é exatamente isso que nós vamos estudar, sobre a lei, sobre os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento, está lá em Êxodo, certo? Em Mateus, acompanhe aí comigo, na tela do computador. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, o versículo 34 até o 40, o que está acontecendo aqui? Acompanhe aí. Bom, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, ou seja, conhecedor da lei dos mandamentos, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, o Senhor Jesus Cristo, sendo interrogado, ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o Senhor Jesus Cristo, sendo interrogado pelos religiosos daquela época, né, conhecedores, né, da palavra de Deus, dos mandamentos, eles questionam o Senhor Jesus Cristo para saber se de fato ele tem conhecimento da lei, dos mandamentos. E o Senhor Jesus Cristo, ele divide os mandamentos, né, os 10 mandamentos, em 2 grupos. Lembra que eu disse para vocês pegar uma folha de caderno e anotar, né, o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro e o quarto, pular uma linha, e do 5º até o 10º? Né? Por que eu fiz essa divisão? 4 mandamentos e depois 6. Será que eu sou tão ruim assim de matemática? Não poderia ter 5 e 5? Não, foi de propósito, certo? Então o que acontece? Os 4 primeiros mandamentos está relacionado a Deus e homem. O sentido é a vertical, certo? Vertical é para o alto, para cima, certo? Ou seja, os 4 primeiros relacionamentos é direcionados ao homem e à pessoa de Deus. Se você observar do 5º mandamento até o 6º, o sentido é horizontal. Nós devemos observar esses mandamentos, mas em relação não a homem e Deus, e sim a homem em relação ao homem, em relação ao próximo, certo? Então, o primeiro mandamento, o Senhor está dizendo que nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. Ele tem que ser o mais importante, ele tem que estar acima de tudo e de todos, né? Nós devemos amá-lo, como está no texto, né? Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? E com todo o nosso coração, certo? Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos aí obedecendo os 4 primeiros, né? Sentido vertical, certo? E quando nós amamos o próximo, ou seja, tudo aquilo de bom que nós almejamos, desejamos e queremos para nós, nós também desejamos para o semelhante, certo? Não prejudicamos, não difamamos, não fazemos coisas ruins ao próximo, né? Isso é uma maneira de demonstrar o quê? Amor. Então, se a gente conseguir fazer isso, é como se a gente estivesse observando do 5º mandamento até o 10º, certo? 6 mandamentos aí. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele divide o primeiro mandamento em 2 grupos, certo? Primeiro grupo, sentido vertical, e segundo grupo, né, do 5º mandamento para frente, sentido horizontal, certo? Então, ele divide. O primeiro mandamento, então, precisamos colocar Deus
acima, em primeiro lugar, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas será que de fato a gente consegue guardar e observar esse mandamento? Será que de fato nós colocamos, né, em prática e amamos de fato a Deus? Hoje a gente vai analisar então de forma bem detalhada esse primeiro mandamento e ver se de fato a gente guarda ou não, certo? E eu gosto de sempre colocar isso na prática, né, no dia a dia, para ficar claro o estudo, para vocês entenderem de fato o que eu quero dizer aqui, certo? Então vamos imaginar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? O que nós fazemos quando nós acordamos? Nós acordamos rapidinho, né? Levantamos da cama com o despertador, tomamos o nosso café, pegamos a nossa moto ou o carro, né? O ônibus e vamos para onde? Para a empresa, né? Para uma loja, enfim, vamos para o nosso trabalho. Geralmente a gente fica ali entre 7, 8, 9 horas ou até mais horas trabalhando nas empresas, certo? Em nosso local de trabalho, certo? Passamos a maior parte do dia trabalhando, certo? E o que nós fazemos? Aí às vezes a gente sai do trabalho, né? Chega em casa correndo, às vezes muitas pessoas estudam, né? Então ela come lá alguma coisa rapidinho, toma um banho, né? De novo, pega o carro, pega a moto ou o ônibus e vai para a escola. Ali ele vai fazer um cursinho, vai fazer uma universidade ou vai para a escola mesmo, né? Ensino médio, fundamental, enfim, uma pessoa mais jovem, né? E aí o que acontece? A gente passa uma outra parte do tempo dentro da escola. Saímos tarde da escola, pegamos o nosso automóvel, né, carro e voltamos para casa. Chegamos em casa de que forma? Cansado, exausto, certo? E aí o que nós vamos fazer? Vamos dormir, certo? Isso acontece, por exemplo, numa segunda-feira. Na terça, o que a gente faz? Novamente a rotina. Vamos para o trabalho, chegamos em casa, né, tomamos banho, vamos para a escola, para um curso, vamos fazer alguma coisa à noite e voltamos, certo? E aí eu te pergunto, entra dia, entra semana, sai mês, entra ano, sai ano, e nós nessa rotina diária, constante, não paramos para ler a Bíblia, não estudamos, não dedicamos tempo, hora, mergulhado nas Escrituras, aprendendo e sabendo de Deus, não gastamos horas, né, ou pelo menos minutos, né, orando a Deus, né, estabelecendo então uma comunhão, um relacionamento com Ele e dizemos que amamos a Deus, certo? Será que de fato a gente ama a Deus mesmo? Um outro exemplo, Facebook, né, o famosíssimo Facebook. Nós gastamos às vezes horas diante do Facebook, né, curtindo uma foto, curtindo um vídeo, né, conversando com alguém e ficamos às vezes 1 hora, 2 horas ou até mesmo, né, o dia todo, né, conectado, né, com a internet, com o Facebook, o WhatsApp. Às vezes a gente não está nessas redes sociais, mas estamos diante da televisão, assistindo um jogo de futebol, por exemplo, uma partida, né, de futebol, assistimos filmes, assistimos séries, ficamos ali horas e mais horas diante da televisão e nada de estudar a Bíblia, nada de gastar tempo com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Será que de fato a gente guarda este primeiro mandamento? Será que de fato temos amado a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa força? Qual a resposta para isso? Nós não amamos. Essa é que é a verdade. Nós temos quebrado este primeiro mandamento facilmente, certo? Quer outro exemplo? Vou falar aqui dos jovens, né? Dos homens mais jovens. Quando estamos ali com 17 anos para 18, o que nós começamos a fazer? Começamos a estudar, começamos a pesquisar e ir atrás do quê? Da nossa carteira de habilitação. Né? Todo homem, né? Ou pelo menos a grande maioria, né? Não vê a hora de chegar aos 18 para tirar a carta e comprar o teu primeiro carro. E se tratando de homem, né? Quando se fala de primeiro carro, é algo muito especial, certo? E aí o que nós fazemos? Juntamos ali o nosso dinheirinho, né? Aquele
pouquinho de dinheiro, geralmente no começo é bem difícil as coisas, e aí a gente vai com muito custo, vamos lá e compramos um Chevette, né? O famoso Chevetão. E aí o que a gente faz? A gente trabalha, vai lá trocar as rodas desse carro, final de semana a gente está lá lavando, está polindo, a gente gasta dinheiro para insufilmar este carro, a gente gasta dinheiro com uma aparelhagem de som dele, né? Pretinho no pneu, deixamos o carro bem bonito e ficamos ali, né? Cuidando, né? Melhorando aquele carro, gastando o nosso tempo, gastando os nossos recursos financeiros com aquele automóvel, com aquele carro, certo? Pergunto para você que está me assistindo, será que de fato, quando um jovem, quando uma pessoa qualquer, não precisa ser somente jovem, né? Fica gastando horas, né? Namorando ali, entre aspas, né? Com aquele carro, será que de fato ele está colocando Deus em primeiro lugar ou o carro? Né? Com certeza o carro. Estou aqui exemplificando, falando de carro, mas muitas pessoas gostam de moto, né? Talvez uma moto também, né? Compra a primeira moto, fica ali, né? Cuidando, né? Melhorando ela, colocando na sombra, o carro também, né? Todo zelo, né? Todo cuidado ali. Naquele momento, o que nós estamos fazendo? Deixando que Deus, deixando que o carro, né? Se torne o nosso Deus. E a pessoa de Deus nós descartamos, colocamos de lado. Isso é amar a Deus em primeiro lugar? Isso é amar Ele de forma intensa, colocando Ele de fato em primeiro lugar em nossas vidas? Qual é a resposta para isso? Não é. Entende? Não é. Mais aqui uma lição, né, neste primeiro mandamento. Talvez você está me ouvindo e deve estar assim, não, mas você está sendo um pouco radical, né? Eu acho que as coisas não é bem assim. Eu creio em Deus, certo? Eu acredito em Deus. Né? Eu não tenho quebrado esse mandamento. Mas você já leu Tiago, capítulo 2, versículo 19? O que diz lá? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios, eles crê e treme, certo? Diante de Deus. Ou seja, os demônios, eles sabem que Deus existe. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Eles crêem, eles acreditam, sabem da existência de Deus. E eles tremem diante do Criador, diante do Deus único e verdadeiro. Certo? Pergunto para vocês. Diabo tem vida para com Deus? Qual é a resposta? Claro que não. Entende? O que eu quero dizer com este versículo? O que eu quero extrair aqui de lição? Não é porque uma pessoa, né, aplicando isso a nós agora, seres humanos, não é porque uma pessoa diz que crê em Deus que ela de fato tem vida para com Deus. Isso não quer dizer. E se tratando de crer em Deus, falar da boca para fora, o brasileiro, a maioria de nós somos o quê? Cristãos. Nós dizemos que cremos em Deus, nós acreditamos em Deus, mas isso não quer dizer que você tenha vida para com Deus, certo? Ou seja, não é bem assim que funcionam as coisas. Mateus capítulo 6, o versículo 33, mais um versículo dizendo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, certo? Mais um, né? Versículo dizendo, enfatizando, deixando claro que nós, seres humanos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, certo? Mas será que todos os dias de nossas vidas nós temos buscado e colocado o Senhor em primeiro lugar? Será que de fato temos o buscado de todo o coração? Vocês sabiam que Deus é extremamente bom em matemática? É isso mesmo que você está ouvindo, ele é muito bom em matemática. Ele sabe exatamente quanto tempo você passa diante de um Facebook, WhatsApp, assistindo televisão, ele sabe quanto tempo você gasta no teu trabalho, ele sabe quanto você gasta arrumando a tua casa, né, lavando o teu carro, lavando a tua moto, ele sabe quanto tempo você gasta buscando prazeres aqui da terra, né, passeando, viagens,
né? Shoppings, entre outras coisas. Ele sabe quanto tempo. Então você quer dizer então que essas coisas aí são pecado, né? É trabalhar, estudar, correr atrás de algo melhor? Isso não é pecado, certo? Nós devemos mesmo trabalhar, né? E se tratando do homem, nós homens, nós somos os provedores. Precisamos ter essa responsabilidade em mente. É nós que temos que fazer a coisa acontecer, certo? Temos que trabalhar, temos que fazer a coisa acontecer dentro do lar, dentro da família, certo? Não há nada de errado em estudar. Não há nada de errado também em pegar a família e tomar um sorvete, fazer um passeio. O problema é que nós buscamos somente essas coisas. Isso aí é o dia a dia do brasileiro. Quando o assunto é espiritual, não fazemos isso. Quantos brasileiros têm gastado aí, em média, 1 ou 2 horas estudando a palavra de Deus todos os dias? De 1º, né, a 31 de dezembro. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quem é que faz isso? A grande maioria do tempo a gente está buscando coisas aqui da terra. E temos descartado a existência de Deus, né? A presença de Deus em nossas vidas. Se a gente for sincero, com certeza nós temos o quê? Quebrado esse primeiro mandamento. Nós não o amamos da forma que ele merece, da forma que deveríamos amar ele. Essa é que é a verdade. O primeiro mandamento, se você for analisar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, facilmente a gente quebra este primeiro mandamento, certo? Acompanhe aí comigo no computador, Tiago, capítulo 2, o versículo 10 e 11. Bom, depois de considerar, então, este primeiro mandamento, né, e se a gente for sincero, como eu já disse, né, com certeza temos quebrado esse primeiro mandamento, nós não conseguimos guardar ele de fato ao pé da letra, certo? Essa é que é a verdade. Agora acompanhe comigo Tiago, capítulo 2, o versículo 10 e 11. Olha o que diz o texto. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tem se tornado culpado de todos os mandamentos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei, ou você é um transgressor da lei. O que nós aprendemos com Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, que nós acabamos de ler? Que se nós, qualquer pessoa, qualquer ser humano, tropeçar em um só ponto, em um só mandamento, nós tornamos culpado de quantos? De todos. Ou seja, com o Senhor não existe nota 9, ou 9,5, 9,9. Ou você guarda todos os mandamentos, ou você não guarda nenhum. Certo? E se nós temos quebrado o primeiro mandamento, somos culpados, né? Ou transgressores de quantos? De todos os mandamentos. Deu para entender isso? Espero que você tenha entendido. Gálatas, capítulo 3, o versículo 10 e o 11 também. Vai dizer praticamente a mesma coisa. Acompanhe comigo. Muito bem. Gálatas, capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11. Diz: Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, ou da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las ou praticá-las. E é evidente, ou seja, é claro, é certo que ninguém, né, será justificado diante de Deus por obras da lei ou por guardar a lei. Ou seja, mais uma passagem da palavra de Deus, deixando claro e evidente que se a gente está debaixo da lei, ou seja, debaixo dos mandamentos, nós estamos debaixo de quê? De maldição, certo? Olha o que diz. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei, nos mandamentos. Ou seja, se você não consegue guardar toda a lei, ou seja, os 10 mandamentos, estamos debaixo de quê? De maldição, certo? E é evidente
Ou seja, é claro que ninguém será justificado, ninguém será perdoado, ninguém estará com o Senhor na glória, no céu, por guardar ou observar os mandamentos, certo? Não é assim que Deus salva, não é assim que Deus justifica uma pessoa, certo? Então, baseado em Tiago e baseado também em Gálatas, fica claro, evidente, que não é por guardar os mandamentos que estaremos com o Senhor na eternidade, certo? Então, este primeiro mandamento aí, temos já quebrado. E com isso, né, lendo estes versículos que nós acabamos de ver, o que entende-se disso? Todos nós somos o quê? Culpáveis ou culpados diante do Senhor, certo? Vamos estudar mais um mandamento? Agora a gente vai para o segundo mandamento, ok? Vou voltar lá para vocês. Bom, o segundo mandamento se encontra em Êxodo capítulo 20, o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5 agora. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Este é o segundo mandamento. Bom, então, se tratando desse segundo mandamento, o que nós aprendemos com isso? Nós não podemos pintar, colorir, fundir, esculpir, desenhar absolutamente nada. Está aqui uma proibição de Deus, certo? Não farás para ti imagem de escultura, certo? Não é para pintar, não é para fundir, não é para ter isso, certo? É o que o mandamento está falando aqui, ok? Está falando também para a gente não dar culto, não adorar, não reverenciar, não fazer petições a quê? A essas imagens e esculturas, certo? Então talvez você deve estar pensando, você então está dando uma bronca agora nos católicos, certo? Bom, não é bem isso, ok? Se você analisar com cuidado, esta passagem que nós estamos lendo, ela foi escrita aproximadamente 1.500 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nem existia igreja católica ou catolicismo no mundo e o Senhor já está proibindo. Então eu não estou aqui para criticar, ridicularizar, atacar nenhuma igreja. Serve para os católicos, serve para os evangélicos, serve para os orientais, serve para os ocidentais, para os budistas, hinduístas, serve para todos nós. Esta passagem aqui se aplica a todo mundo, a todo o planeta, certo? A todo ser humano. Então eu não estou aqui para criticar, tacar pedras, né, em nenhuma religião. Então vamos deixar bem claro isso. Agora, se a gente for analisar em estudos futuros, nós vimos que Deus, único e verdadeiro, ele é o quê? O Criador de tudo e de todos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, lá diz que tudo, né, foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, nós, seres humanos, nós somos criaturas criadas, sustentadas por quem? Por Deus, certo? E qual foi o propósito da criação do homem? Era para nós, né, estarmos junto com ele, aprender dele, servi-lo, adorá-lo, estar na presença dele. Mas como nós já vimos em estudos passados, o pecado faz de nós o quê? Inimigos de Deus. Estamos separados, mortos. Não há relacionamento. Ou seja, nós fomos criados com um propósito, certo? É isso. E Deus, né, neste segundo mandamento aqui, ele está dizendo para a gente não criar imagem. Não é para pintar, não é para fundir, certo? Não é para esculpir, né? Analise com cuidado. Pense em estudos anteriores. Nós devemos, de fato, a nossa existência a ele. E ele está fazendo uma proibição clara, direta a todos nós aqui, certo? Vamos ilustrar isso aqui para vocês entenderem o que está sendo dito aqui, ou aonde eu quero chegar com esse segundo mandamento. Vamos extrair aqui algumas lições aqui, certo? Vamos colocar isso na prática. Vamos imaginar uma pessoa casada e que antes ela
teve outros namorados, né, ou namoradas, certo? Vamos pensar num homem que teve aí 2 ou 3 namoradas, vamos ficar nesse exemplo aqui, e depois na quarta ele decidiu casar, certo? E casou. Vamos imaginar este homem pegando, né, a foto da ex dele, certo? Uma ex-namorada, e colocando um quadro, né, na parede, bem grande, entende? Com um álbum de fotos ali, certo? Como que vocês acham que a esposa deste rapaz, deste homem, deste marido, vai se sentir? E ele tendo fotos ou foto de uma ex dele. Com certeza essa mulher, ela vai ficar irada, nervosa. Ela não vai aceitar uma situação dessa. Por que ela não vai aceitar? Porque ela quer ser exclusiva dele. Da mesma forma, ele também quer que ela seja exclusiva para ele. Eles não querem o que? Repartir, dividir em hipótese nenhuma. Uma mulher, se alguém fizer isso, com certeza vai ficar o que? Nervosa, irada, porque ela quer exclusividade. A mesma coisa se dá com Deus. Quando ele fala que não é para fundir, não é para desenhar, não é para pintar, não é para criar nenhuma imagem, não é para adorar, ou seja, reverenciar, prestar culto, um relacionamento ali entre uma pessoa e essas imagens. Por quê? Deus, ele é zeloso. Ele quer nós, seres humanos, exclusivos para ele. E nós também precisamos tê-lo de forma exclusiva. Ele quer o melhor para nós. Não é que Deus é um Deus ciumento, entende? Não é nada disso. Ele não é ciumento, ele é um Deus zeloso. Seria a palavra mais aí apropriada. Agora, quando a gente busca um outro Deus, né, uma outra pessoa, descartando a existência do Criador, a existência do Deus único e verdadeiro, como que ele se sente? Traído, ofendido, da mesma forma que nós acabamos de falar do marido, né, que colocou a foto de uma ex na parede, entende? Como que ela vai se sentir? Traída, ofendida, ela vai ficar triste. O mesmo se dá com a pessoa de Deus, quando buscamos outros deuses, além do único e verdadeiro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Brasil, ele é um país cristão, né, entre aspas, um país católico. E se a gente for analisar, existe um santo praticamente para cada dia do ano, do calendário, né, do ano inteiro. Santo para isso, santo para aquilo outro. E pessoas estão estabelecendo comunhão, relacionamento a estas imagens, a estes santos. Mas vamos analisar uma outra coisa aqui neste segundo mandamento. Não foi à toa que nós estudamos no segundo mandamento os atributos de Deus. Lembra que eu disse que Deus é onipotente, o Todo-Poderoso, sustenta tudo que existe, tudo que Ele criou, entende? Ele tem toda a força, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Vimos também que Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, não tem como fugir, não tem como se esconder da presença de Deus. E também Ele é onisciente, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora nesse exato momento. Eu não tenho a mínima ideia, eu não sou Deus, mas Ele sabe o que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração. Ou seja, Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele tem ou possui todo o conhecimento, certo? Isso nós vimos lá em Salmo 139, certo? São atributos que Deus possui. E ficou claro, acredito eu, no segundo estudo, que somente Deus possui esses atributos. Ninguém mais possui esse atributo, certo? Nem o diabo, nem uma outra pessoa, ok? Vamos voltar para as imagens. Imagine uma pessoa aí fazendo uma petição para o santo tal, certo? Então imagine eu, você que está me assistindo, e mais 2 pessoas em outra parte do mundo, em outro lugar, aqui no Brasil mesmo, pensa aí no Brasil mesmo. E aí nós vamos fazer uma petição para esse santo. Santo fulano de tal, eu estou fazendo uma viagem agora,
né? Vamos pegar aqui algumas cidades, de Franca a Ribeirão Preto, né? Uma outra pessoa de Uberaba para Batatais, a outra de São Paulo para o Rio de Janeiro, e uma outra, vamos colocar aí de Belo Horizonte para o Distrito Federal, né? Brasília. Então, quatro viagens ao mesmo tempo, que a gente vai pedir para este santo o quê? Proteção para a viagem. E a oração que nós vamos fazer é a seguinte, ó, me proteja nessa viagem, entende? Eu quero proteção, bênção, me leve guardado e protegido na ida e na volta. E todos nós, né, 4 pessoas, fazem a mesma petição no mesmo tempo. Para este santo atender aquele pedido, ele tem que ser onipotente. Ele tem que ser todo-poderoso para ter condições de livrar os 4 ao mesmo tempo de possíveis acidentes. De repente vai ocorrer um pneu, né, vai estourar durante a viagem, o carro vai puxar para o lado do caminhão, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber disso também. Ele tem que conhecer toda a estrada, todo o percurso, de todos ao mesmo tempo. E ele tem que ter poder para quê? Para evitar aquele acidente. Ele tem que saber o que vai acontecer. E ele tem que ser também onipresente. Agora, tirando Deus, quem é onipresente? Ninguém. Quem é onisciente além de Deus? Ninguém. Quem é o Todo-Poderoso além do Senhor? Qual a resposta? Ninguém. Ou seja, nenhum santo, nenhuma imagem, ninguém tem condições de proteger ou guardar você de fato. Se ele estiver protegendo X pessoa e as outras 3, entende? Vai ficar sem proteção, porque somente Deus possui esses atributos. Ou seja, nenhum santo que já partiu daqui tem condições de te ajudar. Isso não é bíblico, isso não existe, entende? Não é assim que funcionam as coisas. E Deus quer de você exclusividade. Ele não quer que você faça petição a outro diferente dele. Ele quer que você chegue e se aproxime dele e não de outro. É isso que eu quero dizer. É isso, na verdade, que eu quero dizer, não. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, nós não devemos praticar tal coisa. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e nós aqui. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Ou seja, há um só Deus, um só. Não há 2, não há 3. Há um só Deus entre nós e Ele. E há um só mediador, um só Deus, um só mediador. E quem é o mediador? Jesus Cristo. Não é outro. Ou seja, quando pedimos, fazemos petições a outra pessoa além do Senhor Jesus Cristo, o que é que nós estamos dizendo para Deus? Que Ele não é suficiente, que Ele não é tudo em nossas vidas. Que existe um outro, entende? Nós estamos de fato virando as costas para o Criador, entende? É isso que nós estamos dizendo quando nós fazemos petições a outra pessoa que não seja Deus, certo? Agora mais uma passagem, Mateus capítulo 11, acompanhei. Bom, Mateus capítulo 11, o versículo do 28 até o 30. Isso mesmo, do 28 até o 30. Acompanhe comigo. Diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achais descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que o Senhor está dizendo? Para a gente ir a Ele e não a outro. É para a gente ir a quem? Ao Senhor Jesus Cristo e não a uma outra pessoa. Então, isso aí é o que está dizendo o que? A Bíblia. Ou seja, não é para a gente pintar, fundir, procurar outra pessoa a não ser Deus. Não é para a gente cultuar, demonstrar respeito, reverência a não ser o Criador, a não ser Deus. Bom, então finalizando este segundo mandamento, porque nós estamos estudando o primeiro e o segundo mandamento de forma bem detalhada. O segundo mandamento, se a gente for bem sincero, se tratando do brasileiro, será que o brasileiro, nós temos quebrado este mandamento? Com toda certeza, certo?
A maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros tem sim procurado outro além de Deus. Entenda uma coisa, só há um Deus, só há um mediador, e esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Estou falando aqui um pouco, né, sobre a Igreja Católica e a prática dela, mas não entenda isso como uma crítica. Eu estou apenas colocando a verdade na mesa. Agora, só mais um detalhe e a gente termina este assunto. Bom, eu vou colocar uma imagem aqui na tela do computador. O que os católicos, né, têm feito é o seguinte: eles pegam o primeiro mandamento, certo? Perfeito. Amar a Deus sobre todas as coisas, certo? O segundo mandamento, que fala de escultura, imagem, pintura, eles pulam esse mandamento e vão por terceiro. Aí o terceiro, não tomar o nome santo de Deus em vão, guardar os domingos, certo? Honra o pai e a mãe, não matar, não pecar contra a castidade, ou seja, não é para adulterar, não furtar, não dirás falso testemunho, certo? E aí o que eles fazem com o 10º mandamento? Divide ele em dois. Não é para desejar a mulher do próximo e não é para cobiçar, certo? Então eles pulam este segundo mandamento, né? Por que eles pulam? Porque se ensinar no púlpito, se ensinar na igreja, o que vai acontecer? Entende? Vai entrar em contradição. E como é que se muda um negócio desse? Não se muda. Você vem lá de trás, entende? Não há como mudar isso, porque vai ficar contraditório. Mas leia Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, analise os mandamentos. A gente não pode pular mandamento. A gente não pode deixar de ensinar os mandamentos. Detalhe, mais uma vez, não estou aqui para criticar, mas eu estou apenas colocando a verdade na mesa. Não é para adorar imagem de forma nenhuma. É isso que está dizendo o segundo mandamento. Agora vai ser você que está me assistindo, você que está me ouvindo e Deus. Você foi alertado, você foi avisado. Não é para praticar isso. O Senhor quer exclusividade tua. Ele é um Deus zeloso. Ele não quer que façamos tal prática. E se tratando do brasileiro, o que nós temos feito com este segundo mandamento? Quebrado. Então é isso. O próximo estudo a gente continua do terceiro para frente. Então bons estudos e até lá.